Bom, uma coisa interessante, né, de todo o processo que eu vim contando para vocês é que, assim, eu como arquiteta e arquiteta de interiores corporativos, trabalhava, assim, com projetos que exigiam minuciosidade na informação. Então, você tinha que desenvolver tudo, primeiro em projeto, os milímetros, assim, os menores detalhes, para que na hora de executar aquilo desse certo. Né? Não dava para correr o risco de chegar na obra e aquilo não ficar perfeito, porque era muito dinheiro envolvido, eram pessoas assim que não te contratavam justamente porque não aceitariam que as coisas dessem errado, né? Então a gente checava, eu era acostumada assim a checar, projetar, planejar, fazer tudo com antecedência para que nada desse errado. E ainda assim, muitas coisas davam errado. Percebi que, por mais que eu quisesse planejar, que eu quisesse projetar, controlar o que ia acontecer numa missão, era totalmente impossível. Totalmente impossível. Inclusive, como eu disse para vocês, acho que no primeiro testemunho, assim, só tem uma forma de a gente trabalhar no Amazonas com missões, assim, que é confiando em Deus. Essa é a única garantia que você tem, é que Deus será contigo, né? E eu percebi, queridos, que eu tinha vivido uma vida, né, dentro de uma família cristã e tinha observado a vida cristã de muitas pessoas. Mas a gente está acostumado a falar sobre fé e pouco a gente está acostumado, na verdade, ter fé. A gente fala sobre fé, abre a palavra de Deus e fala sobre fé, mas exercer a fé, eu percebi que era algo um pouco distante da nossa realidade. Não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas a impressão que eu tenho é que conforme a igreja foi, né, evoluindo, não sei se a palavra seria evoluindo, mas que a igreja foi passando pelas eras, a igreja cristã, a gente foi se afastando cada vez mais da fé. E a gente vive hoje numa era moderna onde a fé está totalmente fora de moda, até mesmo dentro da igreja, até mesmo dentro da nossa denominação. A gente faz de tudo possível e imaginável para garantir que as coisas deem certo. A gente não quer mais viver pela fé. A gente quer viver pelas garantias, né? Então, a gente pode até construir uma construção maravilhosa no topo do morro, mas, Senhor, cadê o recurso, né? Cadê a garantia de que dá pra gente começar e dá pra gente terminar? Eu não sei, eu acredito que no caso de vocês tenha sido bem diferente, mas hoje é muito comum esse tipo de pensamento dentro da própria obra do Senhor, né? A gente tem que fazer tudo assim, não crendo que as coisas vão ser providenciadas no momento que elas devem ser providenciadas. A gente quer ter a certeza e as garantias no momento em que a gente toma a decisão de começar algo. No momento em que a gente toma a decisão de uma empreita, né? Aqui eu vejo assim que muitas pessoas tomaram a decisão de vir para a vida no campo ou de ter uma vida diferente, sair dos seus locais de onde, né, da sua origem. E a gente queria ter a garantia de um sustento, de um salário, né? Todos nós gostaríamos de ter essas garantias. E a gente parece que vive numa vida moderna onde quando a gente não tem essas garantias, a gente é considerado louco, precisa ter as garantias, né? E o que é interessante é que lá em Hebreus 11:6, diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, né? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que buscam. Então, com esse verso, assim, a gente percebe que tudo que a gente fizer para a obra do Senhor sem fé, ou seja, querendo já ter todas as respostas, as garantias, já sabendo como que as coisas vão acontecer, essas coisas, elas não agradam a Deus. O que agrada a Deus é a fé. É a demonstração da fé. É que a gente dê passos, não pelo que a gente está vendo, mas crendo na promessa. Crendo na promessa.
E eu acho isso que a gente está vivendo hoje tão contrário àquilo que deu origem à nossa igreja. A igreja da qual nós todos aqui fazemos parte. E o que foi que deu origem, né? Justamente essa comissão do Senhor Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todos nós que estamos aqui, a gente é fruto disso. Não tem saída, não tem escolha. Eu e você estamos aqui hoje porque a gente é fruto dessa comissão. Essa comissão um dia gerou os frutos que somos nós hoje. Quando Jesus deu essa comissão aos discípulos, que garantias ele estava dando? Ide por todo mundo. Ninguém conhecia o evangelho. Não tinha um porto para eles irem. Ah, lá tem cristãos, pode ir lá. Que lá você vai ser bem recebido. Ou lá você tem determinada garantia onde você vai ficar hospedado. O que vai acontecer, né? Assim, que tipo de sustento poderia haver, né? Então, assim, que promessas estavam ali sendo feitas? Nenhuma promessa. O que estava ali sendo feito era uma comissão para que nós vivêssemos por fé, para que nós avançássemos sem ver ao certo como é que as coisas iriam acontecer, né? Eu gosto de imaginar a fé assim como um rio caudaloso na nossa frente, que o Senhor nos manda atravessar. E aí a gente pensa assim, mas Senhor, como que eu vou atravessar? É um rio, é caudaloso, como é que eu vou atravessar? E aí o Senhor continua te dizendo, atravessa o rio. Qual que é o seu papel ali naquele momento? Colocar o pé na água. E aí quando você vai colocar, Senhor, tudo bem, eu vou colocar o pé na água, mas assim, eu vou afundar. Tudo bem, vamos em frente. Então o Senhor está dizendo, e aí a hora que você coloca o pé na água, ao invés de afundar naquela profundidade do rio, na hora que você está pisando, vem uma pedra por debaixo e calça o teu pé. Você não estava vendo a pedra e você não está vendo a próxima pedra. Só que o que o Senhor te pede é para dar o próximo passo, mesmo que visualmente o que vai acontecer é você afundar. Mas todas as vezes em que a gente dá esse passo, o Senhor vem lá de baixo com uma pedra e calça o teu próximo passo. Ele calça o teu pé. Só que para ele calçar o teu pé, você tem que avançar sem ver. Então, essa é a ideia. E ali eu percebi então que o Senhor justamente estava me levando para aquele lugar, para trabalhar com aquele tipo de atividade, para que eu desenvolvesse essa fé, para que eu visse que não dá para viver como eu vivia em São Paulo, crendo naquilo que eu já projetei, naquilo que eu planejei, naquilo que eu garanti. Não dá para viver dessa forma no reino de Deus. Se eu quero agradar ao Senhor, se um dia eu quero ver o meu Senhor, eu não posso mais trabalhar dessa forma. E aí o Senhor então me leva para o Amazonas para me ensinar isso na prática. E eu vou então contar para vocês uma experiência, a experiência da missão Romão e Elesbão. Como foi que na prática o Senhor veio me mostrando a minha falta de fé e como eu precisava aprender a confiar nele. Esse é o estado do Amazonas. Um estado imenso, do tamanho maior do que muitos países. E esse estado, eu trouxe essa imagem porque ele tem algo que muitas pessoas, embora brasileiras, não se dão conta, que são essas linhas amarelas. Tão insignificantes diante, né, de todo esse território, pois essas linhas amarelas significam todo o sistema viário do Amazonas. Todo o sistema viário é isso aqui. Todas as rodovias, todas as estradas que existem no Amazonas, sejam elas de terra ou de asfalto, elas estão representadas aqui. E aí você fala assim, meu Deus, mas como é que você chega nos outros lugares, né? Todos os outros lugares você vai chegar através do rio. Todos os outros lugares. Você vai chegar, todo o restante do território, ele é completamente permeado por bracinhos de rio que chegam em cada cantinho. E não pense que as pessoas só se concentram aqui perto de Manaus ou perto de onde tem estrada. Não, tem gente espalhada pelo estado inteiro. Então, para a gente chegar a esses lugares é com muita dificuldade. Para que qualquer coisa chegue a esses lugares é com grande dificuldade, né? E aí, quando eu cheguei no Amazonas, logo nos primeiros dias, eu me juntei a uma missão que estava indo para o interior, uma comunidade ribeirinha,
eu me juntei a eles para que eu aprendesse a coordenar uma missão. Então eu fui só para observar como que funcionava, como é que o coordenador se portava, como é que ele liderava, né, a missão. E ali nessa missão eu fiquei muito impactada com o que eu vi. Porque eu já tinha participado, como eu contei para vocês, de outras missões, mas essa missão eu nunca tinha visto nada igual. O intuito dessa missão era levar água encanada, como vocês estão vendo aqui na imagem, a todas as casas da comunidade. Eram 15 casas. Essas pessoas, é muito interessante a gente pensar, né, na realidade da água no Amazonas. O Amazonas, ele é pura água. Para onde você olha, tem água. Só que nessas comunidades indígenas, ribeirinhas, que estão espalhadas por todo o território, a água, ela não chega até a casa das pessoas. Pelo menos na maioria dessas comunidades. A água, ela permanece lá no rio e a casa da pessoa permanece seca, né? E o que acontece? Eles vão até a beira do rio e buscam água, assim como vocês estão vendo nessa imagem. Eles buscam água para as suas atividades básicas, como, por exemplo, sei lá, lavar uma louça, escovar um dente, fazer as suas atividades básicas, assim, que necessitam de higiene. E você já pode imaginar o que acontece com uma casa onde não existe água corrente. Como é que fica a higiene? Muito precária, não é verdade? Então, essa é a realidade lá e por isso existem muitas doenças que poderiam facilmente ser resolvidas por maior higiene, eles sofrem e chegam a morrer por causa dessas doenças. E tudo isso era uma grande novidade para mim. Então, quando eu fui para essa missão e vi pessoas que não tinham água nas suas casas, que tinham que ir até, descer o barranco, ir até a beira do rio para buscar água, para levar água, para ter ali uma água que em pouco tempo ficava suja, para realizar a sua higiene, ao eu ver uma missão conduzindo água encanada para todas aquelas casas, eu falei, gente, isso aqui tem um poder transformador. Muda a vida de um ser humano, ele tem uma água encanada dentro de casa, né? E aí aquilo ali foi plantado muito profundo no meu coração. Eu falei assim, eu quero fazer missões assim. Eu quero levar esse tipo de transformação para a vida das pessoas, né? Porque assim, eu estava acostumada com missões que levavam dentista, levavam médicos e é muito bom. As pessoas realmente estão com problemas de saúde ali, problemas bucais. Só que aqueles problemas são resolvidos momentaneamente. Daqui a pouco eles estão com o problema outra vez. E assim, eu imaginei assim, que levando água seria uma solução um pouco mais perene na vida daquela, uma transformação um pouco mais perene na vida daquela pessoa. Então aquilo ficou na minha mente. E nós tivemos, depois que a gente voltou dessa primeira missão, uma oportunidade de desbravar uma área que a gente ainda não estava trabalhando, que era a região de Barcelos. A gente foi fazer uma viagem de reconhecimento, eu coloquei aqui no mapa a comunidade, mas Barcelos fica um pouquinho antes. É uma grande cidade do estado do Amazonas, que fica a mais ou menos 400 quilômetros rio acima, o Rio Negro. E nós tivemos a oportunidade de fazer uma viagem de reconhecimento, eu e o outro coordenador. E aí a gente vai lá fazer a viagem de reconhecimento como, né? A prefeitura, por ter interesse que a gente leve missões para lá, eles cederam uma lancha para que a gente fizesse um rápido reconhecimento de área. E a gente passou em várias comunidades, fomos conhecendo várias comunidades que tinham lá na região, na proximidade da cidade de Barcelos. E aí a gente viu que a situação ali era bem precária, eles precisavam de muita ajuda, né? E aí eu já comecei a planejar as minhas missões e o Lucas também. Só que as viagens de reconhecimento são assim, gente, a gente para numa comunidade, a gente fica no máximo meia hora naquela comunidade, dá uma volta na comunidade e já parte para a próxima. É algo rápido. E aí, depois que a gente terminou aquela viagem de reconhecimento, queridos, ficou muito forte assim, no meu coração, assim, eu preciso levar água naquela comunidade, a comunidade de Romão e a comunidade de Lesbão, que era uma comunidade vizinha, porque assim, eles não tinham essa situação de água, era uma comunidade com muita necessidade, sabe? Em todos os aspectos, e aquilo assim, o Senhor plantou no meu coração, assim, que eu precisava levar água naquele lugar. Só que quando eu voltei para Manaus, embora eu tivesse com aquele desejo assim, ardendo no meu coração, eu percebi que eu não tinha as informações suficientes. A gente passa ali, como eu disse, no máximo meia hora na comunidade. Não dá tempo de você medir toda a comunidade, saber quanto é o material que você precisa levar, quais são as peças de encaixe que você vai precisar, se você vai precisar disso, daquilo, aquele outro. Você não tem aquilo. Só que depois que você vai embora de lá, queridos, é quase impossível você voltar.
É quase impossível você conseguir ir de novo para Barcelos, que é uma viagem cara, e de novo em Barcelos conseguir uma lancha que possa te levar lá com tempo para você medir. Isso não faz parte, isso é algo assim fora das possibilidades. Então, a partir daquele momento, você precisa confiar em Deus, que Deus vai providenciar todas as informações que você precisa. E um detalhe importante, pelo menos no ano de 2019, hoje eu não posso dizer isso com certeza, mas naquele ano não existia sinal, nem de telefone, nem de internet, nenhum tipo de comunicação com a comunidade. Então, eu voltei de lá sem ter as informações que eu precisava e sem saber como é que eu ia fazer para ter as informações, né? Mas durante aquela viagem de reconhecimento, eu soube que existia um vereador na região que gostava de ajudar essa parte, a comunidade de Romão e Elesbão, esse rio. E aí eu dei um jeito de conseguir o telefone desse vereador e entrei em contato com ele. Falei, vereador, eu conheci essas comunidades e eu queria levar uma missão para lá. Expliquei o que eram as missões e tudo mais. Expliquei o meu desejo de levar água e ele falou assim, eu vou te ajudar, pode deixar que eu vou conseguir essa informação para você. E aí, de fato, ali eu vi então o Senhor já começar a abrir um caminho para que aquilo fosse possível, né? E aí, então, como eu percebi que o Senhor estava ali naquele projeto, eu já informei ao grupo que viria, dali uns 2 meses, né? Um grupo que vinha de Curitiba fazer a missão. Então, eu já informei a eles que nosso projeto seria esse, eles ficaram muito animados com a possibilidade de levar água, então, para a comunidade, né? Quando a informação do vereador finalmente voltou, porque tudo isso leva dias para ele conseguir ir até lá, ou que alguém de lá venha, traga a informação, é tudo assim meio no sinal de fumaça, sabe? Quando eu finalmente recebi a informação do qual era o material que eles precisavam, eu fui logo fazendo o orçamento, né? Daquilo lá, tantos canos, tantos chuveiros, tantas torneiras, né? Nossa intenção era levar um chuveiro e uma torneira de pia, assim, de cozinha, para cada uma das casas. Era mais ou menos um total de umas 25 casas no total. E aí, quando eu recebi e fui fazer o orçamento, o meu orçamento de missão, o que eu tinha de dinheiro para gastar nessa missão, era de R$ 3.500. E quando eu... o Lucas já tá rindo. Ele conhece, né? Quando eu recebi ali o orçamento do material de construção, queridos, eu recebi ali R$20 mil. R$20 mil custaria aquele meu projeto, né? E aí, queridos, começou a bater o desespero, né? A insegurança, a incerteza. Mas ali o Senhor logo me trouxe, né, a ideia, faça uma campanha de arrecadação. E aí eu comecei a arrecadar com meus amigos, fiz uma campanha pelo Instagram ali rapidamente, comecei a arrecadar com amigos meus, assim, embora isso nem era o feitio do lugar onde eu trabalhava, eles não fazem esse tipo de coisa, mas eu fiz ali em off, entre os meus conhecidos, meus amigos, pedindo, né, recursos. E consegui ali, comecei a conseguir levantar algum dinheiro. Mas reestudando aquela informação que eu havia recebido, pedi até informação, pedi ajuda do Romano na época e de um mestre de obras que estava trabalhando ali perto, eu percebi que dava para reduzir algumas coisas. Tipo, eles pediam um cano de 40 milímetros, podia ser de 20 milímetros, e enfim, dava para reduzir algumas coisas. E conforme eu fui fazendo essas reduções, então eu cheguei no valor de R$ 8.500. Ainda assim, o meu orçamento era de R$ 3.500, ainda havia ali uma diferença de R$ 5.000. E aí, através da campanha, eu consegui quase isso, acho que eu consegui uns R$ 4.500, mas eu percebi assim, se o Senhor veio comigo até aqui, não vai ser esses R$ 500 que vão me impedir, né? E então a gente foi dando continuidade. E queridos, a partir daquele momento, é joelho no chão. Você percebe que você entrou em uma situação onde pessoas que vêm do outro lado do país têm uma enorme expectativa e tudo tem que dar certo. Você consegue imaginar a minha insegurança de faltar um material, de não perceber determinada coisa? Sabe quanto tempo leva para você chegar da comunidade de Romão até o comércio mais próximo, se te falta um material? São 7 horas de viagem. Ou seja, nada pode dar errado. E só o Senhor pode nos garantir que nada vai dar errado, né? Então, continuei ali no processo de muita oração e avanço, né, no entendimento daquele projeto como um todo. Aconteceu algo muito interessante, assim, no meio do caminho. O outro coordenador, que era o Lucas, que foi comigo fazer a viagem de reconhecimento e também escolheu as comunidades nas quais ele ia trabalhar, ele escolheu outras comunidades para trabalhar. E a missão dele ia sair antes que a minha, como um mês antes. E aí, queridos,
quando eu estava chegando bem perto da missão dele sair para outra comunidade, algumas coisas deram errado no planejamento dele, sabe? Faltou gerador. Essas comunidades todas, queridos, elas não têm luz elétrica, né? Não tem a água encanada. Elas dependem de gerador, e aquele gerador, eles não têm o diesel para colocar no gerador. E aí o Lucas teve um problema desse tipo, ele estava levando um dentista, a comunidade que estava sem o gerador, ele precisou mudar os planos dele na última hora. E aí então ele falou, Clary, eu posso ir na frente para Romão para adiantar o seu trabalho lá, né? Já reconhecer melhor a área, já ir instalando ali umas torneiras, uns chuveiros para depois você só fazer a malha ali do encanamento? Eu falei, pode ir. E aí então o Lucas foi na frente e algo que nunca aconteceu na história das missões aconteceu nessa missão do Lucas. No grupo que ele recebeu para ir para essa região, havia um engenheiro hidráulico. Um engenheiro que trabalhava com esse tipo de coisa, né? Com o plano ali de caixa d'água, de vazão, de distância, que aquilo. Então, ele foi antes da minha missão, um mês antes. E aí ele pôde avaliar todo o plano que nós estávamos fazendo. Se aquilo ia dar certo, se aquilo dava errado, se o que a gente estava prevendo ia realmente suprir, se não ia. E quando ele voltou dessa missão, que foi na frente, ele disse assim, olha, tá tudo certo, tal, vai dar tudo certo. Com as informações que ele trouxe, a gente conseguiu reduzir ainda mais o orçamento. Então ficou ali totalmente dentro do que nós tínhamos, né? Só que ele disse o seguinte, só que tem um detalhe, na comunidade de Romão não tem torre de caixa d'água. Então, vocês precisam construir uma torre de caixa d'água. E eu sabia que isso era inviável no curto período da missão. Ele falou assim, você precisa fazer com que os moradores construam a torre, para quando você chegar lá, a torre já está pronta. Para você só chegar com a caixa d'água e fazer todo o sistema funcionar. Só que é muito difícil, sabe? Ele que é do Amazonas, vocês que já trabalharam lá, sabe que é difícil a gente fazer o ribeirinho, o indígena trabalhar, eles se envolverem com as coisas. E aí eu fiquei um pouco insegura em relação a isso, né? Achando que eles não iam fazer. Mas enfim, eu não tinha muitas opções, eu só podia confiar no Senhor. E aí chegou finalmente a data da nossa missão e uns 2 dias antes, assim, me bateu uma outra insegurança. Nós estávamos levando uma bomba, para a bomba bombear a água do rio para a nossa nova torre de caixa d'água e assim dar continuidade em todo o sistema. Quem instalaria essa bomba? No grupo não havia ninguém que tinha afinidade, intimidade com esse tipo de trabalho. E aí então, eu orando sobre aquilo, o Senhor falou assim, né? Fala com o vereador. E aí eu falei com ele, falei, vereador, olha, a gente está levando a bomba e tal, mas não sei quem vai poder instalar isso pra gente. Ele falou assim, não se preocupe. Eu, pessoalmente, estou indo para a missão com vocês e vou passar todos os dias da missão lá e eu sei instalar essa bomba. Ótimo. Então, todas as perguntas que eu tinha, eu entrei naquele barco com praticamente todas elas respondidas. Peguei o grupo que vinha de Curitiba no aeroporto, coloquei eles dentro do barco. Um grupo que ele disse que basicamente só tinha mulheres e o nosso trabalho era cavar valetas no chão. Um grupo que só tinha mulheres. Tinha acho que 8 homens das 30 pessoas. Mas pensa assim, nos 8 homens certos e nas 22 mulheres perfeitas para a atividade. O Senhor escolheu a dedo, sabe? Então nós ali começamos aquela viagem, uma longa viagem, só até Barcelos eram 30 horas de barco. Viajamos e chegamos em Barcelos, né? A ideia era, ao chegar em Barcelos, encontrar um prático. O que é um prático? Ele é como se fosse um guia. É uma pessoa ali da região que sabe navegar naquele riozinho específico para onde nós estávamos indo. Porque assim, os barqueiros lá de Manaus, eles estão acostumados a navegar em determinadas áreas do Amazonas. É impossível dominar toda a malha hidrográfica do Amazonas. Eles moraram ali perto de Anavilhanas. Assim, você se perde muito facilmente, porque são muitos braços, muitas possibilidades, né? E outra coisa, o rio, ele no período de mais seca, ele só tem um momento de navegação. Uma parte do rio é navegável, todas as outras partes são rasas demais. Então, a gente precisava de alguém que tivesse domínio sobre aquela região para nos conduzir num barco grande até a comunidade. Quando nós chegamos em Barcelos para encontrar o prático,
cadê o prático? Sumiu o prático. Não tinha quem nos levasse para a comunidade. Fomos até a casa do prático, batemos lá. A mulher dele falou, não tá, sumiu e tal. Não tinha respostas, não tinha retorno, não tínhamos mais o prático. E agora, quem nos levaria à comunidade, né? Queridos, isso tudo, talvez eu contando para vocês, parece que é tudo muito simples, mas eu era uma moça arquiteta da cidade de São Paulo que tinha todas as garantias na minha mão e de repente estava no Amazonas e nem o Senhor eu conhecia tão bem, nem o Senhor a quem eu estava servindo eu conhecia tão bem. Então tudo isso que eu estou descrevendo para vocês era motivo de grande apreensão para mim, grande apreensão. Eu estava com um grupo de pessoas que nunca haviam pisado no Amazonas, com medo de absolutamente tudo. E eu era responsável por levar eles até essa comunidade. Mas todas as coisas pareciam contribuir para que nada desse certo, né? Mas enfim, eu me lembro de naquele momento entrar no camarote do barco e de o Senhor falar na minha mente assim, Josué 1:9. E eu abri a palavra de Deus em Josué 1:9. E você sabe o que está escrito lá, né? Diz o seguinte, não te mandei eu, não fui eu que te mandei? Seja forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aquilo ali foi o alívio e a força que eu precisava para dar sequência, né? Sem saber ao certo o que nós iríamos fazer. Daquele momento em que eu saí do camarote, o nosso barqueiro conseguiu conversar com pessoas que estavam ali na beira e uma dessas pessoas se dispôs a nos levar até Romão. Ele sabia como chegar lá. Só que ele não tinha como voltar depois, ele não podia passar todos os dias da missão lá. Então a gente conseguiu ali um bote emprestado, né? O combustível, tudo para quê? Para que a gente rebocasse um bote junto com a gente, ele nos guiasse até Romão e pudesse voltar de bote depois para Barcelos. Ok, tudo certo, Deus provendo todas as coisas. Começamos a seguir viagem para Barcelos. Para Barcelos não, para Romão, para a comunidade. Quando estávamos chegando muito perto, o prático, né, o guia, virou para o nosso barqueiro, o nosso capitão, e falou assim, aqui é só você se manter sempre à esquerda, que daqui no máximo meia hora você vai estar lá. Não tem erro a partir daqui. Então eu já vou voltar porque está começando a escurecer para eu não voltar tão tarde para Barcelos. Tudo bem? Tudo bem. E o prático foi embora e nós demos sequência do jeito que ele explicou. Já estávamos ali há 4, 5 horas viajando. Dali meia hora, ao invés de chegarmos na comunidade, começa a apitar o sonar lá do barco. Significava o quê? Que a gente não estava na rota, significava que a gente estava entrando por um caminho que era raso demais para o nosso barco. A gente não estava no caminho certo. E ali naquele momento todo mundo começa a perceber o que estava acontecendo, né? É aquele clima de apreensão, então começou a tomar conta do barco. E queridos, como se não bastasse, naquele mesmo momento começou a cair uma chuva muito forte sobre o nosso barco. Então, um grupo que não sabia nada da Amazônia, tinha vindo de Curitiba, agora estava perdido no meio da Amazônia, sem um GPS, não sabia como chegar na comunidade, caiu uma chuva e a gente estava perdido ali no barco, no rio raso. Desespero de todos ali, dava para sentir no ar a tensão. E eu me lembro de, nesse momento, o Senhor falar comigo assim, sabe aquela música que vocês gostam tanto de cantar, Maranata? Queridos, nós amávamos essa música. Todas as missões, todo mundo cantava assim a plenos pulmões, né? Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Você conhece essa música, né? E aí o Senhor falou, vocês gostam tanto de cantar essa música, né? Mas ela diz o quê? Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei. E ali o Senhor me mostrou como tudo aquilo que eu vinha fazendo da minha vida era sempre da boca para fora, que eu ainda não o conhecia verdadeiramente. E ali naquele momento, então, a gente fez uma oração. Todo o grupo se reuniu, nós fizemos uma oração. E nesse momento, o capitão pegou o nosso botinho, que fazia parte do nosso barco, e saiu em busca de ajuda. Deixou a gente lá paradinho, tomando aquela chuva, e ele saiu na chuva em busca de ajuda. Dali uma meia hora volta o nosso capitão, trazendo um senhor no botinho com ele.
Ele encontrou uma pessoa que morava sozinha ali na beira, no meio da selva, e essa pessoa sabia como chegar na comunidade. Então, esse senhor nos ajudou a chegar até Romão, finalmente, depois de 40 e tantas horas que nós estávamos viajando. Conseguimos chegar em Romão. E essa foi, então, a comunidade de Romão, né? Vocês conseguem ter mais ou menos uma ideia. Esse é o rio no qual a gente estava navegando, tem sempre um barrancão e lá em cima são as casinhas. Quando nós descemos do barco, depois de 40 e tantas horas de viagem, todo mundo estava assim, né? Ansioso por aquele momento. Quando chegamos lá, todas as casas estavam fechadas. Não havia ninguém na comunidade. Nenhuma alma na comunidade. Você consegue imaginar a decepção de cada um dos que estavam ali? Depois de todo aquele esforço para chegar lá, não tinha gente na comunidade. Me lembro assim que havia um arco-íris. Um arco-íris apareceu assim. E acho até que eu vou mostrar a foto deles aqui para vocês. E aí a gente se reuniu ali para fazer uma oração de agradecimento. Oramos em agradecimento. Ao abrirmos os olhos, bem no centro daquele círculo, havia essa pessoinha. Ela estava bem assim, ó, no chão, no centro do círculo. O Senhor não nos deixou totalmente sozinhos, havia ali uma moradora muito especial da comunidade para nos receber. E aí todos já ficaram mais alegres, né? Podiam pegar na arara, tirar foto com ela e tal. Aquele era o mascote que tinha ficado para trás. Mais tarde nós descobriríamos que na realidade a comunidade havia ido para uma festa que estava tendo numa outra comunidade ao lado. E por essas dificuldades de comunicação e também um pouco por causa da cultura local, eles não estavam ali para nos receber. Mas o fato é que aquele arco-íris, ele dava para a gente a segurança de que a aliança do Senhor permanecia conosco e o Senhor continuaria conosco em cada instante. Então, foi isso mesmo que aconteceu. Nós dormimos aquela noite e no dia seguinte começaram a chegar os barquinhos. Cada barquinho de cada morador foi ali atracando no barranco e eles começaram a descer e nos dar as boas-vindas. E ali, então, já ansiosos, começamos os trabalhos, né? Começamos a trabalhar para que desse tempo de a gente realizar a atividade que a gente foi lá para fazer. Então, nossa atividade, como vocês podem ver, era bem árdua, naquele calor absurdo do Amazonas, enfim. Cavar mais de 500 metros de valetas e encaixando ali os canos, passando cola, todo esse processo, né? E ali, então, foram dias cavando ao longo do dia. E à noite fazendo evangelismo, como eu expliquei para vocês, né? A gente nunca vai lá para não levar a palavra de Deus, que é o maior bem que a gente tem a oferecer. E aí, então a gente começou nesse trabalho. E uma coisa interessante que eu esqueci de mencionar para vocês é que quando a gente chegou lá, a primeira coisa que eu procurei foi a torre da caixa d'água. E adivinham? Estava feita ou não estava feita? Nada da torre, queridos, nada. Então, além de fazer todo o sistema, nós precisaríamos construir uma torre. E quem veio nos acudir com isso foi o vereador, ele chegou um dia depois e ele juntou todos os homens da comunidade para irem para a mata trazer madeiras de maçaranduba, né? Nós sabíamos até a altura, porque o engenheiro hidráulico já tinha falado para a gente, para que desse vazão em todas as casas, que aquelas toras tinham que ter ali no mínimo 12 metros de altura, de madeira maciça, e eles saíram, né? E nós ficamos cavando as valetas, e eles foram para a mata. Dali 2 dias eles voltaram. E aí eles voltaram, né? Aqui tem um pouco mais de fotos dos meninos, né, instalando os canos e tudo mais. Mas um outro detalhe antes da volta dos homens era a questão da bomba. Eu também queria testar o quanto antes o funcionamento da bomba que a gente levou, porque caso não funcionasse, a gente precisava dar algum jeito, não sei, enviar de emergência até Barcelos e que desse tempo de trazer já consertado. Eu queria testar. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi tentar testar essa bomba. Essa seta, ela indica uma espécie de balsinha. Tem uma balsa que fica no rio e é nessa balsa que a bomba fica pendurada, entende? Então, conforme o rio sobe ou o rio desce, aquela balsinha ali acompanha a bomba e a bomba vai sugando a água do rio e levando lá para cima do barranco, para cima da futura torre.
E quando a gente levou a bomba nova, colocamos ela lá para funcionar, nada da bomba funcionava. A bomba novinha não funcionava, não funcionava, não funcionava. E eu não sabia o que fazer. E eu orei mais uma vez, Senhor, é a bomba agora. Precisamos de uma solução para a bomba. E os dias continuaram passando e não havia ainda solução para a bomba até que os homens chegaram. Como eu disse para vocês, né? Eles vieram ali trazendo, vocês conseguem ver na imagem, essas toras de maçaranduba imensos. E muitos homens eram necessários para conseguir tirar essa tora de um barco e trazer elas lá para cima, né? E ainda mais para conseguir alçar essas toras nos buracos, né, que nós havíamos feito. Então, e tudo isso lutando contra o tempo, porque um lugar onde você já leva 30 horas, 40 horas para chegar, sobra poucos dias para você realizar o trabalho, né? Nós tínhamos ali praticamente de domingo a sexta-feira para realizar tudo, mas todos extremamente envolvidos ali, empenhados. E foi muito interessante ver tudo isso acontecendo, né? Eu não conseguia acreditar naquilo. E realmente tudo foi indo bem, a não ser a questão da bomba, que continuava sem solução, ninguém conseguia dar solução. E mais uma vez eu entrei no barco, Senhor, estão acabando os dias aqui, está acabando o tempo, não é possível que a gente vai ter que ir embora desse lugar sem fazer todo esse sistema funcionar, sem a bomba não vai chegar água lá em cima. Se não chegar água lá em cima, não vai chegar água nas casas, né? Que frustração! Então eu orava ao Senhor. E mais uma vez, então, o vereador falou, eu vou tentar. E aí, nessa vez, ele ligou a bomba e a bomba funcionou. E não parou mais de funcionar, né? Então, era um problema para em seguida o Senhor suprir, era um problema para em seguida o Senhor suprir. Era assim, era impossível assim negar a ação de Deus milagrosa a cada instante daquela missão. E as minhas inseguranças que eu comentei com vocês de que faltasse algum cano, de que faltasse algum joelho, alguma conexão, e eu não teria onde comprar. Aquilo, queridos, foi também uma preocupação em vão, porque o Senhor ali realizou a multiplicação dos canos. E na hora que a gente pensava que estava acabando, daqui a pouco a gente voltou com canos de volta para Manaus. Sobraram canos, né? Mesmo a gente indo casa em casa, fazendo tudo ali com risco de acabar, o Senhor fez aquilo ser multiplicado. E a água chegou a todos os lugares, né? A última coisa realmente a ficar pronta foi a torre da caixa d'água, mas sem ela o sistema todo não funcionaria, né? E assim, no último momento, nós precisávamos ir embora, né? O grupo tem avião esperando em Manaus, não tem como a gente estender aquele trabalho, né? Nos últimos minutos, essa torre de caixa d'água ficou realmente pronta, uma torre, eu nunca tinha visto algo assim na minha frente, né? Feito de maneira tão rústica, tão grande, algo descomunal para mim, né? Que estava acostumada com outros parâmetros. E eu me lembro, queridos, de antes de sair da base, eu não tinha feito planos de levar andaimes, Mas antes de sair lá da base missionária e começar a viagem, eu vi que na base missionária havia andaimes por causa de uma obra que estava acontecendo lá. E aí eu falei assim para o mestre de obras, você se importa se eu pegar emprestado 12 peças do seu andaime? Aí ele, não, pode levar. Queridos, na última hora, eu falei assim, não, eu vou pegar mais 4. E eu levei 16 peças. Se você olhar na foto, você vai perceber que as 16 peças coincidiam exatamente com a altura da caixa d'água. Até nesse detalhe, o Senhor providenciou exatamente o que nós precisávamos. Eu não sei como teria sido sem essas últimas 4 peças, mas o fato é que encaixou perfeitamente. E aí, ao final desses 6 dias de trabalho, aos 47 do segundo tempo, estava realmente tudo pronto, queridos. E assim, a gente tirou uma foto, né, desse momento em que estava tudo pronto, o momento em que a gente ia abrir esse registro aqui, que as pessoas estão com a mão nele, a gente ia abrir o registro geral da caixa d'água e a água que havia sido bombeada através da bomba que a gente trouxe, que foi conduzida até a caixa d'água, agora ia descer por aquele cano principal e ia ser distribuída por toda os ramos ali, né, que a gente cavou, que a gente fez, e ia chegar em cada uma das casas, né? E nesse momento a gente tirou essa foto. E daquele momento em que a gente abriu, a gente foi indo de casa em casa para ver a reação dos moradores ao receber água encanada nas suas casas.
E essa foi a reação deles. E infelizmente as fotos não conseguem transmitir a beleza daquele momento, sabe? A emoção, assim, a alegria de ver. Eles são acostumados a se banharem no rio. Eles não são acostumados, assim, a ter algo caindo água na cabeça deles, sabe? Então, assim, para as crianças aquilo era o máximo, assim, tomar um banho de chuveiro, sabe? E ali a gente pôde, de casa em casa, presenciar a alegria daquele momento. E o mais precioso de tudo, queridos, naquele último culto, na sexta-feira à noite, nós pudemos ali falar sobre a água viva. Que havia uma água muito mais preciosa do que aquela água que cada um deles estava recebendo nas suas casas. E eu tenho certeza que essa mensagem, somada com aquilo que eles viram acontecer ali durante aqueles 6 dias naquelas comunidades, nunca mais será esquecida por eles, nunca mais. Aquilo com certeza marcou a vida deles assim como marcou a nossa. E eu termino esse testemunho com palavras do apóstolo Paulo. Que diremos, pois, diante dessas coisas? O que eu vou dizer para vocês diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E um pouco antes, no livro de Romanos, Paulo diz assim: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que eu quero dizer com isso, queridos, é que quando nós somos chamados para a obra do Senhor, que Ele já de antemão preparou, os propósitos dEle, são os planos dEle. Quando a gente está nesse barco, nenhuma coisa pode ser contra nós. Antes eu li esse verso e eu achava assim: aonde eu pisar a planta do meu pé, eu vou pedir a bênção para o Senhor e ninguém pode ser contra mim. Mas não é isso que esse verso está nos dizendo. Ele está nos dizendo assim que quando nós nos colocamos a favor do bonde do Senhor, a favor do barco do Senhor, ninguém pode ser contra. Aquela é a obra do Senhor. Cabe a nós, queridos, queremos fazer parte da obra do Senhor. E não nós planejarmos e falar: Senhor, eu quero fazer isso e o Senhor vai agir assim, eu quero a tua bênção nesse ponto. É assim, a gente venha fazer parte daquilo que o Senhor já planejou para nós. E aí, quando a gente começa a vivenciar isso, a gente vira e fala assim: peraí, o que eu vou dizer diante de tudo isso? Quando Deus é por nós, quando a gente está no fluxo do Senhor, como é que alguma coisa vai ser contra nós? Como é que alguma coisa vai ser capaz de impedir essa água de chegar, sendo que esse é o propósito do Senhor? Então, queridos, esse é o meu desejo, sabe? O meu desejo é viver pela fé. O meu desejo é viver crendo, mesmo sem conseguir enxergar as respostas. É dar os passos avançando por saber que eu estou na obra que pertence ao Senhor. Que ninguém pode parar essa obra. Eu não vou ter todas as respostas, não, eu não terei. Eu não vou conseguir planejar todas as coisas, não, eu não conseguirei. Eu não vou conseguir ter todas as garantias, é um fato, não terei. Mas é exatamente isso. O Senhor deixa os pontos de interrogação para que haja espaço para eu e você exercermos a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se esse é o seu desejo também, se você também quer viver pela fé e não pelo que você está vendo, eu quero convidar você mais uma vez a nos ajoelharmos e falarmos com o nosso Deus. Maravilhoso Deus, nosso Pai de amor, de bondade e de misericórdia. Obrigada, Pai, porque o Senhor é tão misericordioso e paciente conosco, porque nós passamos uma vida nessa terra nos chamando cristãos, sem de fato te conhecer. Nós passamos uma vida nessa terra indo à igreja, sem de fato exercer fé, Pai, e sendo que sem fé é impossível te agradar. Senhor, tira-nos da nossa própria vida, dos nossos próprios planos, do nosso sofá, Pai, do nosso comodismo, Senhor, e nos move para a Tua obra, Pai. Nos move para o Teu fluxo, Senhor Deus, para o Teu barco, aonde a Tua obra está acontecendo. Porque quando nós fazemos parte daquilo que o Senhor planejou para nós, Pai, quem há de ser contra nós? É impossível parar a Tua obra, Pai, e é dela que eu quero fazer parte. Ajuda-me, Pai, ajuda-me na minha falta de fé. Eu sei que todos que estão aqui, Pai,
neste momento concordam nessa oração. Todos aqui queremos ser ajudados na nossa falta de fé, Pai. Dá-nos o Teu Santo Espírito, é Ele que produz esse dom em nós. É o que eu te peço humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém.